seu. Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje os secretários de Estado Marco Marrafon, do Planejamento, e Ciro Gonçalves, da Controladoria Geral do Estado. Juntos, eles têm a missão de controlar os gastos, pôr as contas em dia e garantir investimentos do governo do Estado. Reforma administrativa, cortes e contratos problemáticos como o VLT, redução da folha de servidores e a crise na saúde estão em pauta aqui. Vai ter polêmica. Fique com a gente. O Conexão Poder deste domingo está no ar. Antes mesmo de assumir, Pedro Taques definiu que o advogado Marco Marrafon seria o titular do planejamento e que caberia a ele a missão de aumentar a arrecadação do Estado e cortar gastos. Agora, com a crise na saúde, Marrafon ganha status de supersecretário. Já o auditor Ciro Gonçalves ficou com a missão de auditar todos os contratos do governo Silval, suspender pagamentos e descobrir irregularidades, principalmente em obras da Copa, o que não é lá tão difícil. O controlador encontrou também fraudes na concessão de incentivos fiscais e avalizou a decisão do Estado em não pagar 170 milhões exigidos pelo consórcio VLT para continuar a obra. Pois é, e participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa, diretora de jornalismo da TV Pantanal, e também o jornalista Paulo Coelho, que é repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT. Senhores secretários, boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui neste domingo. Como a gente viu aí, a primeira pergunta eu vou me dirigir para o controlador geral, sobre esses escândalos das obras da Copa, que foi como encerramos aí o nosso VT. O que é que foi? Eu queria que o senhor, eu sei que é meio que chovendo molhado, mas como o senhor é a primeira vez que vem aqui, eu quero lhe perguntar. O que é que o senhor achou de tão escabroso nesses contratos todos feitos pelo governo passado? Boa noite. Boa noite aos colegas da bancada, boa noite aos telespectadores. A missão dada à Controladoria Geral do Estado é para dar respostas efetivas, concretas, ao governo do Estado, a partir de 1º de janeiro. Na verdade, a Controladoria se valeu de uma atuação da instituição, de seus profissionais, ao longo, sim, da construção das obras da Copa, as edificações que foram feitas. Auxiliaram muito essas leituras que a gente já possuía a respeito dessas edificações e que eram reportadas à antiga gestão. E nessa gestão, atuamos de maneira mais incisiva ainda, e o que mais encontramos de maneira reiterada nessas obras, índices de qualidade e desrespeito aos cronogramas pactuados nas licitações, nos contratos firmados. Isso fez com que prejudicasse a sociedade que esperava uma solução de seus problemas de mobilidade urbana, principalmente, aí não só falando do VLT, mas das outras obras que envolviam toda a solução de mobilidade urbana do município. E esses cronogramas foram, de certa forma, banalizados, não foram respeitados, e as travas contratuais para contratos não respeitados, ou seja, multas, até rescisões de contratos, porque tem um caráter pedagógico que deveria ter sido aplicado, elas não foram aplicadas. Isso gera um efeito hoje vivenciado de necessidade de saneamento dessas obras, de trazer para os padrões de qualidade que esse governo pretende tocar as suas obras, com responsabilidade e com qualidade. A exemplo do viaduto da Cefaz, a gente lembra muito bem que foi divulgada a entrega lá atrás, antes da Copa, mas ele estava muito longe de estar em condição de uso. Assim, todas as outras obras de trincheiras, e aí o caso mais emblemático, o caso do VLT, esse governo não admite retomar essas obras sem as travas que o contrato impõe. Por exemplo, garantias contratuais, as empresas, ao começar a obra, deveriam ter depositado as garantias contratuais. Não fizeram isso. Para eventuais irregularidades, o Estado ter essa vacina para essas execuções. Então, tudo isso torna uma relação de negócio desfavorável para a sociedade. E todas essas obras que estão sendo retomadas, ordens de serviços sendo emitidas, obras sendo continuadas, mas agora dentro de uma responsabilidade adequada. Eu quero continuar, só um minutinho, Paulo, deixa eu terminar essa situação. O Ciro, ele foi responsável por impedir que o governo pagasse para o consórcio
170 milhões de reais que o consórcio exigia para retomar essa obra. Aí eu passo a bola aqui para o secretário Marrafon pelo seguinte: a Prefeitura de Cuiabá começou a recuperar os canteiros onde seria a linha permanente do VLT. População de Cuiabá, eu quero que o senhor seja bastante sincero, secretário. População de Cuiabá pode dar adeus ao VLT? Bom, primeiro, boa noite, telespectador. Boa noite, André. Boa noite, Nacara. Boa noite, Paulo. Dizer que é uma alegria estar aqui podendo compartilhar com vocês este momento de debate, de pensar a coisa pública. No final o senhor vai estar alegre. E isso, vamos ver. Isso é importante para a democracia. O debate cresce a cidadania, né, André? Não, a população não pode dar adeus ao VLT. Ainda há toda a perspectiva governamental de conclusão da obra. Nós temos a previsão no plano plurianual de recursos para avançar dentro daquilo que está previsto, mas as determinações serão determinações judiciais. O processo judicial está encaminhado, a gente fez, como bem ressaltou o Dr. Ciro, toda a busca de que se cumpra o contrato, inclusive as travas contratuais, porque isso é uma coisa que não existia. Parecia que, eu sempre brinco, você compra uma televisão, se a televisão não funciona, você vai direto no consumidor e já reclama pedindo uma TV boa ou dinheiro de volta. E isso nunca aconteceu nas obras do Estado. Então está acontecendo nesse governo, é uma política de transformação e para isso nós temos que fazer a coisa correta. Não vai sair dinheiro público sem que esteja tudo regular. Por isso que a questão foi judicializada, exigindo-se o cumprimento das cláusulas contratuais. Isso é o básico, né? Mas isso não significa que não haverá avanço. A gente tem uma previsão já de realização da consultoria que a Justiça determinou e a partir daí nós vamos saber exatamente o que é o correto e como avançar. Essa consultoria aí já foi contratada? Quem será responsável por fazer esse raio-x aí do que se refere ao VLT do Ciro? Sobre a contratação da consultoria, dentro da determinação judicial, para termos uma resposta de algumas dúvidas que o próprio judiciário tem para dirimir o conflito, 12 empresas do mercado nacional, 12 empresas do mercado nacional foram encaminhadas o termo de referência dessa contratação. 12 empresas foram consultadas, formularam a sua proposta. Essa semana estava sendo avaliada a proposta de todas elas sobre aspectos de preço e qualidade, aspectos técnicos da proposta delas. Acredito que no início da semana que vem, até quarta-feira, a gente tem já a definição da empresa que fará esse trabalho. É um trabalho que o cronograma, ele é um cronograma apertado mesmo, porque por conta da sociedade e do próprio judiciário que impôs um cronograma em 3 meses de trabalho. É um trabalho que não vai apenas olhar a qualidade da obra, não vai olhar apenas o que falta de financeiro efetivamente para a obra. Na verdade, essa consultoria vai trazer respostas, inclusive, sobre a solução da mobilidade do município, a integração com os outros modais, o estudo tarifário dessa solução, e também soluções de talvez parcerias público-privadas para o funcionamento do sistema VLT. São providências que, num ambiente adequado de planejamento, ele deveria ter acontecido antes da licitação. Antes da licitação deveria ter sido feito isso. O governo do estado está imbuído nisso de voltar à obra, mas já pensando no horizonte de como ele vai funcionar, a que custo, em que modelagem isso vai funcionar. Isso no prazo de 3 meses a execução dessa consultoria. Secretário, boa noite. Mas ele não respondeu quanto que é o... E quando? Perdão. O valor estimado está entre 3,5 milhões a 4 milhões para dar uma solução de um empreendimento de 1,4 bilhões de reais. Secretário, o consórcio VLT, eles alegam que não teriam recebido um valor do Estado, está cobrando, reivindicando esse pagamento, e em contrapartida o Estado fala que esse dinheiro saiu dos caixas, dos cofres públicos. O que tem de verdade nisso? O governo simulou um pagamento que não existiu, para onde foi esse dinheiro? E como é que está essa questão, essa investigação de se o consórcio recebeu ou não esse valor? E qual é esse valor? Eu não me lembro exatamente qual é o valor, mas era um montante alto, significativo, né? 170 milhões, parece, coisa assim? 170 o consórcio queria. Não, é recebido, eles já receberam 1,06 bilhões. 1 bilhão numa obra de 1 bilhão mas 470, eles estão fizeram reivindicando... 17% só. Isso, aí vamos explicar para vocês. O contrato é de 1,4 bilhões.
tá? Um contrato firmado de 1,4 bilhões no sistema RDC. Foram pagos 1,06 bilhões. Para continuar a obra, nós tínhamos um saldo aí de cerca de 400 milhões para resolver a obra. Por conta da letargia da execução, é notório que não recebemos a obra no prazo de julho do ano passado, e para continuar a obra a empresa requer um aditivo por conta da impossibilidade de entregar no prazo, um aditivo que nesse momento o aditivo é de 170 milhões, que é esse valor que você está colocando. Tem uns outros aditivos que eles pleiteiam também, mas falando aí só sobre a dilação do prazo são 170 milhões. E se executar no cronograma proposto por eles, que é concluído em 2018, fatalmente, se a gente paga os 170 milhões, o cofre vai ser onerado por mais milhões, algo em torno de mais 300 milhões para o empreendimento. Por isso que a gente está falando, para terminar o VLT hoje, o pedido do consórcio gira em torno de 2 bilhões. Mas esse 1 bi aqui, eles reconhecem que receberam? Sim. Isso não tem nenhum questionamento que está faltando algum pagamento pendente, alguma coisa nesse sentido? Não. 1,0... Mas isso representa quantos % da obra também executada, de acordo com o contrato? Financeiramente, equivale a praticamente 2/3 da obra pago. E da obra física? Na prática física, essa equação, ela realmente assim, eu não vou tentar expressar de uma maneira bem simples, bem simplória, é que já foi pago integralmente um item do empreendimento, que são os vagões. Só isso? Na totalidade, né? Isso já foi pago integral. Do 1,06 bi, entre vagões e equipamentos, já foram pagos 600 milhões de reais. O restante é a obra física. Então, 400 milhões que foram pagos de edificação e mais 400 que ainda faltava a ser executado. Ou seja, 600 milhões foram, teoricamente, entregues, vamos chamar assim. Mas assim, a pergunta os vagões custaram quase 500 milhões, não foi isso? Os vagões são 500 milhões e mais os equipamentos de tecnologia. Porque a obra física na cidade mesmo, os trilhos, as pontes, enfim, as estações, isso... ninguém viu nada ainda. Não alcançou 50%, sendo bem didático, tá? Então já foram pagos 1 Mas bilhão. então foi pago a mais do que foi executado, é isso? Não necessariamente isso. Não necessariamente isso. O jogo de cronograma da execução é que acabou sendo ofensivo para o contrato. Já foi pago um bem que deveria rodar em cima de uma edificação. Inverteu a ordem, né? Deveria o vagão. Mas assim, entrando de fato no mérito da questão, de que valem as considerações de que os vagões estão aí, os equipamentos estão aí, sendo que não há efetivamente nada de construção para que para rodar, né? Ficou bem claro, pelo menos para mim ficou claro o que aconteceu. Os caras meteram a mão, tá na cara isso aí. Mas aí, doutor, vamos pagar os vagões chegam, nós vamos concluir a obra no prazo mesmo, mas nós conseguimos liberar 500 milhões de reais para pagar os vagões e aí ganhamos a nossa comissão. A minha opinião, tá? Não é a opinião da emissora, é a minha. E a opinião do doutor Ciro, do Marrafon também sobre essa... Ele está com um sorrisinho de lado aqui, eu acho que ele concorda. Essa compra. Concorda, secretário? É uma situação difícil porque a gente precisa ter muito cuidado, né, em fazer acusações. Mas não fiz acusação, não, só dei uma opinião. Tá? Lógico, mas os indícios apontam que houve muita irregularidade em toda a condução da obra. Para não dizer roubalheira, né? Será que vai sair uma operação aí das obras da Copa? E doutor Ciro? O nosso papel é um trabalho mesmo de controle interno, de auditoria. O resultado isso ser insumo para essas outras autoridades é uma missão constitucional nossa, que diante das irregularidades submeter aos demais órgãos de controle. Mas já foi submetido? Já todos esses trabalhos que estão sendo concluídos, têm sido submetidos àqueles com indícios de fraude. A gente sabe que tem alguns trabalhos... No caso do VLT, sim? Sim, no VLT, sim. Então já está no Ministério Público para investigar. Olha, tem muita coisa para falar, tá? Claro, nós temos muita coisa para falar, temos mais um bocado de tempo de programa ainda. Tem muitos problemas para debater, né? E essa obra do VLT, vamos continuar falando ainda no próximo bloco mais um tanto. Eu queria deixar a pergunta aqui para o Marrafon, antes de chamar o intervalo, porque é o seguinte, com todo esse imbróglio envolvendo esse modal, ainda vale a pena terminar, secretário?
Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, qual a minha câmera? Essa aqui. Daqui a pouquinho voltamos então com o secretário Marco Marrafon e também com o secretário, o controlador-geral Ciro Gonçalves. Um instante só, já. Vai chegando, cara. Fica quieto, Paulo Coelho. Já voltou o programa. Bom, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo Marco Marrafon e Ciro Gonçalves. O Ciro é da Controladoria, o Marrafon é o secretário de Planejamento do Estado. Eu deixei a pergunta no bloco anterior sobre se vale a pena continuar essa obra do VLT, ou se não é melhor largar a mão disso aí e mandar tudo lá para o Rio de Janeiro, onde está sendo feito para fazer BRT, né? E fazer um BRT, abrir essas avenidas logo de uma vez, tirar esses gelo de baiano da rua e dessufocar a cidade, vamos dizer assim. André, o VLT eu entendo que ele é um fracasso completo em termos de obra pública. Por quê? Eu diria um escândalo. Desde o início do século passado, o Cuiabá tinha bondinho elétrico, o Rio de Janeiro tinha bondinho elétrico. E nada mais é o VLT do que um bondinho do século XXI atual. Um bondinho moderno. Ou seja, é um trenzinho que vai andar 20 km para lá e para cá. Ou seja, não pode gastar tanto dinheiro e não conseguir fazer um trem 20 km, um trem elétrico. Ferrorama já tinha. Então isso, olhando, na verdade, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples e não dá para entender como que em pleno ano, né, de 2015, né, a gente tem que viver esses dilemas. Enfim, a máquina pública é complicada, todo esse processo foi muito complicado. Desde sempre havia já, o próprio governador, enquanto senador, já tinha alertado que o BRT era o modal escolhido, adequado. Houve uma manobra nos pareceres técnicos aí lá, nos últimos momentos finais, e que acabou se convertendo no VLT, e a gente teve que herdar essa herança aí, essa triste herança do trenzinho, do ferrorama que não funciona. Então é preciso ter muito em mente que agora nós temos que, o governador sempre diz isso, né? Já que casou com a viúva, vai ter que assumir os filhos. E a determinação governamental é avançar. Agora, a viabilidade ou não e como vai ser esse avanço, justamente a gente aguarda esse estudo para poder fazer isso com a devida regularidade. Então, isso que é importante dizer, ou seja, a determinação de avançar, esse estudo pode passar sim, né, eventualmente por uma parceria público-privada, por uma solução mais completa de um modal que mantenha o VLT com certa base de sustentabilidade, especialmente a base tarifária, porque não adianta ter um trenzinho super caro que ninguém vai andar no trem. Doutor Ciro, eu posso mudar de assunto, Está doutor? respondido. Então, pelo que eu entendi, é um negócio que, bom, não vale a pena. De início era inviável, mas nós herdamos essa inviabilidade e já gastamos. A viúva vai ter que assumir os filhos mesmo, mas vale a pena mesmo, não vale. Já que gastou 1 bilhão e 60, vamos avançar nela. Estamos aqui mesmo, Vamos né? lá, seu Paulo Coelho. O senhor queria mudar de assunto, pode mudar. Obrigado pela parte que o senhor me concede aí. O doutor Ciro, falar em auditoria ainda, não é? O deputado Wilson Santos, que é líder do governo na Assembleia, chamou a atenção dos que estavam ali presentes durante a oitiva do delator premiado dessa questão da Sodoma, dos incentivos fiscais, dizendo que mais bombas vêm por aí, não é? Mais que se refere aí a novas delações, novas prisões, enfim. E citou duas instituições na ocasião lá, que são o Detran e o CEPROMAT. Tem levantamento do Detran com a assinatura do senhor, com a liderança do senhor, nesse sentido aí, levantando essas supostas irregularidades no Detran, a mesma coisa no CEPROMAT? Se tem, se podia passar alguma coisa para a gente aqui, ainda que não revelasse todo o seu conteúdo. Se eu quiser revelar também, tudo bem, não tem problema nenhum. Ok. Essa pergunta ela tem a ver um pouco com o planejamento de auditoria traçado a partir do decreto 02 de 2 de janeiro. É por óbvio que o comando do decreto, a ordem do governador, eram auditorias em todos os contratos, priorizando aqueles que tinham indício de irregularidades e que aglutinasse o maior volume financeiro. Ou seja, dos contratos mais relevantes, precisamos começar pelos contratos mais relevantes e naqueles onde tínhamos zonas de riscos históricas já. Por conta disso, é que, invariavelmente, as temáticas das obras da Copa, as temáticas do MT integrado, as temáticas da área de tecnologia de informação e, no caso do Detran, então a gente mapeou as zonas de maiores riscos, seja com relação a contratos em si, quanto secretarias em si. É uma técnica de auditoria para a gente ganhar escala, a gente tem um ganho de escala, né? É o que a gente fala, gastar uma munição num elefante ou numa formiga, né?
Então, o que eu posso dizer para vocês é que no balanço das auditorias, 6 meses, que a gente já passou isso para a sociedade, está à disposição no portal do Transforma Mato Grosso, é que contratos na área de tecnologia de informação, sim, foram auditados. Contratos na área, no âmbito do DETRAN também foram auditados. E todos os indicadores, como a Ana questionou, se foram já submetidas a essas instituições que têm, sim, o poder de polícia, o poder de investigações. A auditoria ela não tem o poder de cravar aonde foi parar o dinheiro público, na conta de quem. Mas ela identifica se houve ou não a fraude nos contratos, os erros e fraude nos contratos. E houve fraude? Foi levantado isso? Houve. Eu vou dar aí... DETRAN, por exemplo, houve? Explicando a questão do DETRAN, nos contratos mais relevantes que nós temos lá no DETRAN, e realmente existe um contrato no DETRAN de um volume financeiro muito representativo, é um contrato de 20 anos, é um contrato de concessão pública. Vou explicar, ele tá vinculado à taxa que o cidadão recolhe, paga para alienar seus veículos. Isso é uma vergonha, né, secretário? Isso é um contrato de 20 anos, é um contrato que remonta de 2009, e desde 2011 a Auditoria Geral do Estado, a Auditoria Geral do Estado, tinha uma opinião muito firme sobre esse contrato. Era um contrato que não tinha uma mais-valia, um sobrelucro para a empresa que detinha esse contrato. Para vocês terem uma ideia, cada taxa recolhida, 90% era da empresa e 10% ficava. A empresa FDL Fidúcia, que tocava esse contrato, agora mudou de nome. Mas parece que é a mesma empresa, na verdade, só alterou o nome dela. Eu não sei dizer a alteração do nome. 90 por 10, o Estado ficava com 10, a empresa ficava com 90%, quer dizer, se você vai lá alienar seu carro, você paga uma taxa de R$200 praticamente, só para o rapaz da FDL escrever seu nome lá e colocar sua placa e dizer que está alienado, mais nada. Eu acho que isso o Estado pode fazer, não precisa terceirizar isso para ninguém. Né? E essa empresa ganhava 90% desses R$200 e o Estado ficava só com 10% dos R$200. Ou seja, R$20 ia para o Estado, 180 ia para essa empresa. Esse contrato foi feito em 2009. 2009. Foi feito em 2009. E a empresa continua, essa FDL. A empresa mudou o nome, mas continua lá dentro do DETRAN, do lado da diretoria de veículos, ali continua trabalhando. Nós tínhamos uma posição firmada sobre isso, tem até uma ação civil pública sobre esse processo. O trabalho de auditoria de 2011 instrui esse processo. Então, a partir de 2011, a gente tem esse posicionamento que seria desproporcional, de fato seria desproporcional. Esse é um exemplo de um trabalho que a gente faz e depende muito da aderência do gestor ao que é apontado no trabalho de auditoria. E essa aderência do gestor ao que a gente aponta em auditoria, a aderência aconteceu nesse ano, por parte do presidente do DETRAN, que hoje esse contrato, a primeira medida que foi tomada foi a repactuação desse contrato. Hoje já há um equilíbrio de 50% de receita para o Estado, então esse recolhimento a gente conseguiu equilibrar dentro de uma razoabilidade, repactuando esse contrato. Só que, ainda assim, nós temos convicção, e para isso, como trata-se de um contrato de concessão pública de 20 anos, que foi celebrado em 2009, tem impactos jurídicos. Mas não era o caso de se acabar com esse contrato? Isso, é isso que eu estou explicando. Isso aí foi declarado ilegal. É exatamente isso. Ou eu estou enganado? É isso que a gente está explicando, que a primeira medida foi já fazer o equilíbrio desse contrato. Ou seja, de 10% para 50%. De 10% para 50%, isso já responde no nosso cofre, a arrecadação do DETRAN, uma alavancagem na arrecadação do DETRAN, só que a outra medida é essa de absorver o serviço, só que isso vai ser feito, não há outra alternativa, porque há um negócio jurídico firmado, de 20 anos, então precisa ser tratado isso, a PGE já está incumbida disso, para que no futuro o DETRAN absorva esse serviço. Você fala uma amarração jurídica que impede que isso ocorra, que o cancelamento do contrato ocorra. Isso, exatamente. Tá, mas e o fato que ocorreu durante a semana, que o ex-presidente, o Teodoro Moreira Lopes, o Dóia, teria feito uma delação premiada justamente em cima do contrato com essa empresa, que, segundo consta, segundo falaram nos bastidores, segundo alguns sites publicaram, essa empresa pagaria R$1 milhão por mês como propina para alguns assessores de deputados, para deputado, enfim, para o presidente. Isso já não é indício suficiente para se quebrar esse contrato, secretário? E se o senhor acredita realmente que o Dóia fez a delação?
Bom, não tenho juízo sobre isso, infelizmente eu não consigo fazer um juízo sobre isso, de fato fez. O que eu posso reportar é que está no bojo dos trabalhos de 6 meses esse objeto. É um papel das outras autoridades que detêm mecanismos para ir além do que é um trabalho de auditoria. E isso com certeza está sendo tratado e o resultado disso colaborará sim para retroalimentar as providências a respeito desse contrato. Só para completar aqui, outra informação que eu tive também é que esses 10% que a empresa ficava, na verdade, que o Estado ficava, na verdade, era uma fachada. Porque os outros 40% que agora o Estado conseguiu reaver de forma lícita, na verdade, eram repassados em forma de propina. Quer dizer, não entrava no cofre, era rateado entre alguns agentes aí. Deputados, assessores, enfim, e era sacado na boca do caixa. Quer dizer, secretário Marrafon, existe críticas de alguns setores políticos, né, de Mato Grosso com relação a esse excesso de auditorias do atual governo. Por outro lado, o governo foi eleito para isso, porque a população queria passar limpo o Estado e queria acabar com esses escândalos ou essa roubalheira que existiu no passado. Como é que o governo está administrando essas questões? Mantendo essas investigações, essas auditorias que estão culminando em algumas prisões, inclusive, e também executando as obras que são necessárias e tanto a sociedade reivindica. Exatamente. A gente tem trabalhado na seguinte perspectiva: é preciso fazer uma mudança cultural. Isso dentro da máquina pública, é preciso mudar o modo de pensar e não tem mudança cultural sem gerar tensões. Eu diria até que a gente tem gerado poucas tensões em relação ao nível de transformação que nós estamos fazendo. Por quê? A gente assume a gestão com uma profunda crise financeira orçamentária, uma dívida, serviço da dívida para o ano de 2015 foi pago 1 bilhão, em torno de 1 bilhão, mais 1 bilhão para 2016, que é justamente a gente está pagando os empréstimos das obras da Copa. A gente não recebe nenhum centavo do governo federal até este mês, que foi a parcela de 90 milhões, que praticamente do FEX, né, de 2014. Exato. Né? Operações de créditos contratadas que disseram, vamos poder fazer um monte de obra. Entrou a primeira parcela de 200 milhões do BNDES para a Cinfra, também em setembro. Então a gente precisava entrar e enfrentar essa crise. Uma crise moral base nos servidores, na administração como um todo mundo chateado, não tinha disposição para ir trabalhar. Uma crise ética profunda e de legalidade, ou seja, muitos ilícitos em todos os níveis da administração pública, um desgoverno completo e uma crise gerencial extrema, ou seja, secretarias como ilhas isoladas, verdadeiros feudos, onde cada partido político mandava no seu, e além disso, a gente vai enxergar uma crise muito forte mesmo de processos internos. Ou seja, a liberação de recursos não chegava na base porque não tinha planejamento, não tinha execução, não tinha monitoramento da execução e não tinha avaliação desse monitoramento. É por isso que as obras da Copa serão tão mal feitas. Porque não se planejava e começava a tocar a obra como se estivesse fazendo um jardim em casa. Isso foi de propósito, né, secretário? Cá entre nós, até porque se você tem esse controle, você não consegue... Vai aparecer vazamento de recursos. E você não consegue desviar nada se tiver esse controle mais rígido. Exato. Só para ele concluir, Paulo, a redução dos gastos da máquina foi o primeiro passo para começar esse processo de transformação? Isso, aí a gente precisava, concluindo a pergunta anterior a essa, avançar nesse sentido e resolver essas crises todas, pelo menos botar a máquina minimamente ajeitada para poder caminhar. E nós não paramos ainda, a gente tem avançado no modelo de gestão para integrar tudo isso e fazer os processos de controle, ou seja, há uma revolução silenciosa internamente à máquina pública que vai colocar o Estado de Mato Grosso num outro patamar de desenvolvimento institucional para os próximos anos. Isso às vezes não aparece, mas vai aparecer quando a obra começar a ser entregue e bem feita. Porque aí o processo por trás que vai estar garantido. E as críticas com relação às auditorias? Exato, porque a gente precisava cumprir, passar o Estado a limpo. Tanto que foi determinado o decreto número 2, o decreto número 3, 4, eles vieram com um pacote de medidas draconianas. A gente até sabia o efeito dela e esperava que fosse a lei e a gente conseguiu manter, até porque a gente estava dizendo, olha, estamos num tiro muito forte e a crise federal ainda não está tão forte. Mas ela veio muito pior do que qualquer previsão mais otimista que os mercados poderiam fazer. Ou seja, se a gente tivesse sido tão prevenido lá atrás, avançado com a auditoria, os resultados que o Dr. Ciro tem para a auditoria são fantásticos. Em 5 bilhões de processo, 20%, ou seja, 1 bilhão de reais é muito dinheiro.
de irregularidades, algumas imediatas de economia real, outras a serem buscadas. Diante de tudo isso, desculpa cortar o senhor já cortando, vocês esperavam? Era natural essa prisão do ex-governador Sival Barbosa? A gente tinha noção de que com tanta coisa errada não era possível que ficasse assim totalmente impune, né? Tinha que ter alguma coisa para acontecer, acho que a população esperava isso. E a gente então percebeu isso, que era necessário continuar as auditorias, se o governador tem dito, vamos avançar nesse ponto, não vamos deixar nada para trás, a gente tem que entregar um outro estado. Agora, não pode também ficar só na auditoria. Então, por isso, houve aquele grande lançamento do programa Transforma. Agora a gente já está terminando aí o monitoramento das primeiras etapas do programa Transforma dentro dessa lógica de planejamento e a gente já começa a ver, são 56 horas de serviço na Cinfra. Ou seja, aquelas horas foram depositadas de recursos próprios economizados, 100 milhões de reais a fonte 100, porque não veio o dinheiro do governo federal, para iniciar as obras. Para as obras da Copa, a gente mandou operação de crédito para a Assembleia e disponibilizou 50 milhões de reais de dinheiro de economia. Na segurança, 250 milhões de reais de dinheiro que não tinha. Mas, doutor Marrafon, quanto, assim, o senhor consegue, vai ter auditoria também, está tendo, terá auditoria também na folha de pagamento que já foram sinalizadas aí algumas irregularidades aí, servidor fantasma, está tendo, vai ter, como é que vai? Ou já foi feito, esse processo já está desencadeado, né? A gente começou fazendo recadastramento, chamando vistos todo já? mundo. A gente já tem aí uma previsão de 1.000 servidores que não apareceram para fazer recadastramento. Estamos investigando se é fantasma mesmo, um número expressivo. Tem o caso de servidor que já morreu e continua recebendo? Certamente, já foram detectados também casos assim. Aí é que é fantasma. Fantasma mesmo, exatamente, né? fantasma literalmente. Ectoplasmático, enfim. Exato, esse processo foi deflagrado já, o secretário Júlio Modesto está quase que focado nesse ponto, porque é uma coisa muito importante. Já foi concluíso o recadastramento desse pessoal? Já foi concluído o recadastramento, já tem as conclusões. No estado todo? 50 mil? 97.500? Em torno de 97.500. Na atividade. Exato. Ativos e inativos. Tá, e existe um planejamento para se reduzir a jornada de trabalho e também reduzir a folha de pagamento. Esse planejamento para atingir o percentual da lei de responsabilidade fiscal, que já está acima de 50%, né? Com a folha do Estado. 51%, parece. A folha do Estado é o jornal, aliás, é a folha de pagamento do Estado. O jornal que a Ana Carla trabalhou durante anos, né, Ana? Tem saudade até hoje? Não tem. Tem. Não tem. Não tem, Paulo Coelho. Deixa eu perguntar, Paulo Coelho. O que eu ia perguntar mesmo? Acabei esquecendo. Paulo Coelho das medidas de economia, enfim, vai ser uma medida imposta, segunda etapa da reforma administrativa. Ou isso vai ser uma situação que o servidor vai poder escolher? Escolher. A gente tem dito isso com muita clareza. Mas essa é uma proposta que já vai ser implementada ou ainda está na fase de análise? Ela já existe pela Lei 338. A Lei Complementar 338 já permite que o servidor peça voluntariamente a redução de 10% de sua jornada. O que nós estamos fazendo é embalando isso num programa de estimular, aliado a um programa muito forte de controle de ponto, né? Então a gente já instalou ponto praticamente em todas as secretarias. Vamos avançar em outras medidas para verificar realmente regularidade, porque o bom servidor ele tem que ser valorizado, mas também aquele que não quer trabalhar, a gente vai ter que encontrá-los, né, se existir. Já existe no governo um percentual aí que vocês esperam de adesão a essa proposta? A gente tem alguns estudos ainda muito preliminares, por isso que eu sempre digo, olha, houve uma certa preocupação em relação a todo esse tema, mas ele é um tema absolutamente tranquilo, porque é uma redução facultativa. Tenho que dizer com todas as letras, ninguém será obrigado a reduzir a jornada de trabalho, ninguém será obrigado a ter salário reduzido. Ou seja, a situação para terminar o ano, a gente consegue já ver um fechamento dentro de um equilíbrio fiscal e isso tem previsto folha de pagamento cheia até o final do ano, nessa previsão. Não há então, a menor possibilidade de haver atraso salarial, então, também? Vamos dizer o seguinte, pode haver uma hecatombe no mundo e a gente não tem controle sobre isso, então a menor possibilidade é difícil. Mas não é um cenário hoje minimamente esperado. Não é previsível. A nossa expectativa, e nós trabalhamos para isso, todos os índices que está em conformidade para fechar. A gente fala sempre no final do ano, mas em janeiro? Não, é que a gente faz o fechamento do exercício fiscal, né? Mas a gente vai continuar... Então o 13º está garantido. Está garantido o 13º, até porque o pessoal recebe na data do aniversário. Já está até depositado. A primeira parcela, né? Já está até depositado. Exato. E o governador determinou que a folha de pagamento é algo sagrado, então a equipe de governança econômica está toda focada em manter as prioridades governamentais e a folha de pagamento. Agora, uma sugestão para o secretário Ciro, essa questão do servidor trabalhar mais ou menos e reduzir salário, basta fazer uma auditoria, o senhor vai detectar que tem muito servidor que tem que trabalhar período integral e só trabalha meio.
E tem muito que tem que trabalhar meio e trabalha 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, enfim. É só detectar isso e adequar, viu, secretário? Agradeço a dica ao planejamento. Vamos voltar no próximo bloco falando da questão da saúde, que eu sei que o senhor se tornou um supersecretário agora. Não. Vamos falar disso. Por falar em saúde, eu tenho um recado para você. Olha, qual é o seu plano? Ter sucesso, comprar uma casa, um carro, casar, ter filhos, viajar? Para realizar cada um deles, o importante é saber que a Unimed Cuiabá está ao seu lado. São mais de 1.200 médicos cooperados, pronto atendimento 24 horas, centro de vacinas e fisioterapia, farmácias exclusivas para clientes Unimed e uma equipe preparada para cuidar de você e de sua família. Sejam quais forem seus planos, o da Unimed Cuiabá é sempre, claro, cuidar de você. Vamos para o intervalo, voltamos já. Instante só. Muito bem, voltamos com Conexão Poder deste domingo, recebendo os secretários Marco Marrafon e Ciro Gonçalves. Deixei a pergunta no ar, no bloco anterior, secretário. E aí, como é que fica? O supersecretário de Saúde Supersecretário é o doutor Eduardo Bermudes. Ele conseguiu aí com o governador... O supersecretário é você e o Paulo Brustolin. Estabelecesse uma prioridade. O doutor Eduardo conseguiu que o governador estabelecesse uma prioridade e pegasse o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda, o secretário de Assuntos Estratégicos, o secretário de Gestão, a Controladoria, para entrar como apoio ao secretário de Saúde. Isso não é bom, né, secretário? Porque significa que a saúde está realmente em caos, tá em crise, né? Um problema. Sempre não foi é um problema caos, de agora, é um problema já problema histórico, né? Também. E é um dos principais gargalos hoje de qualquer governo, né? E veja que a crise da saúde ela é uma crise nacional. Recentemente, a saída do ministro Quioros, né, inclusive foi com mal-estar com a presidente, porque ele disse a verdade. Telefone, é absurdo. Demitiram ele por telefone porque ele disse assim, olha, do jeito que está, a saúde vai explodir. Marco Betúlio não foi por telefone, né? Não, foi um pedido do pessoal dele, enfim, em face das complicações da própria. Nós vamos tocar nesse assunto, esse pedido, entre aspas. Ele adora, o André adora esse tema. Vamos polemizar essa situação. Que faz parte já da reforma, da mini-reforma aí do secretariado. Mas o secretário Bermudes, ele vem aí comandando essa equipe para a saúde e o governador, na verdade, ele quis indicar com o decreto que é prioridade. A gente já avançou muito na segurança, por exemplo, já avançou em vários campos e ainda tem muitos desafios para enfrentar na saúde. Então, esse decreto ele veio para botar toda a equipe em alerta, para apoiar o secretário Bermudes na maior medida possível. A gente sabe que muitos dos grandes problemas já vinham sendo enfrentados pelo secretário Bertulio, que conseguiu avançar nessa pauta, e com essa mudança a gente precisa ir além, continuar esse trabalho e ir além. Então, ele quis indicar o governador no sentido de estabelecer a devida prioridade para contratos, pessoas, orçamento e financeiro, né, efetivamente o pagamento, para a gente encerrar o ano aí da maneira mais adequada possível. Então, isso que é a ideia. O supersecretário de Saúde é o Bermudes, né, o doutor Eduardo está trabalhando muito já, quase 24 horas, essa semana toda, chamando equipes, conversando com as pessoas, e a gente está pleno à disposição dele para poder contribuir. Mas ele é o primeiro de uma série de outros que poderão vir dentro de uma possível reforma administrativa que já se desenha aí. A terceira fase. A terceira fase por parte do governo do Estado. Se o senhor não souber isso aí, eu vou perguntar para quem? O senhor deve saber que isso está acontecendo, vai acontecer, está desenhado. Quem vai ser o próximo? A pergunta é essa. Quem vai ser o próximo a cair? Será o de planejamento? Quem é o próximo a cair? Acho que isso aí, a escolha dos secretários e a reforma, enfim, é uma questão muito pessoal do governador. Mas se faz necessária uma reforma? Olha, eu, por enquanto, eu vejo isso com muita tranquilidade. Acho que todos os secretários estão trabalhando de maneira muito integrada, trabalhando muito bem. É lógico que agora nós vamos ter os resultados do monitoramento, esses resultados serão passados ao governador. Que são, esse monitoramento seria aquelas metas. Que Exato, do cumprimento de metas. Aí, com esses dados, os relatórios estão sendo fechados, ainda não tenho todos os dados prontos, mas agora já me entregam, relativo a setembro e agosto, um pacotinho único. Então, esse pacote de relatórios será entregue ao governador do estado, e aí será uma definição do governador, porque aí é o nível, né, superior da administração, que irá investigar e pensar se é necessário ou não uma reforma administrativa. Enquanto secretário de Planejamento, o meu papel é ajudar o governador no monitoramento das políticas públicas e dizer para ele o que está acontecendo ou não. Mas, secretário, só um minutinho, deixa eu só concluir essa situação. O Bertulio caiu porque ele quis ou ele caiu porque derrubaram ele? É porque a expressão caiu já é meio complicado, né? Ele pediu. Ele teve uma conversa com o governador, eu não participei, não tenho aí o conhecimento dos termos exatos dessa conversa, e decidiram, então, né, o governador decidiu aceitar o pedido do secretário Bertulio. Até onde as informações é o que me chegam. O Bertulio era um secretário muito fechado, muito arredio, com pouco jogo de cintura, com pouco traquejo político. Não foi isso que determinou a derrocada dele?
Eu diria que é o contrário, porque um pouco dessas características me revelam um perfil muito técnico dele, ele é um secretário muito preparado. E isso Mas é também... preciso, às vezes, prestar conta do que você está fazendo, né? A gente vê um perfil, todo o secretariado do atual governo, muito acessível, né, com a imprensa, e ele numa ilha, sozinho ali, e acho que talvez isso também... A informação que eu tenho é que a informação que eu tenho é que o Bertúlio caiu porque estava numa saia justa e o governador chamou o Bermudes, né, para fazer um trocadilho infame aí. Não. Foi. Paulo, pede para sair. Não, vai tomar uma água. Eu vou explicar aqui. Vai tomar uma Na água, verdade, fala. não foi necessariamente um Tirou essa trocadilho. Deixa o secretário Círio, deixa ele falar, que vai ser melhor. Só falar sobre esse tema, falar sobre esse tema. Corta o microfone dele. Pelo nosso colega Bertúlio, de todas as secretarias, que todos nós enfrentamos e recebemos de legado em 2 de janeiro, realmente a saúde, vocês vêm reportando isso muito bem ao longo de década, é uma batalha, a gestão da Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde, é uma batalha sobre-humana, sim, a gente precisa reconhecer isso, até essa questão do perfil e tal, é uma batalha sobre-humana, tensa, mas eu posso dizer que no caso do nosso colega Bertúlio, o legado foi muito acima, talvez, dos padrões nacionais de dificuldades do Sistema Único de uma Saúde. Secretaria que teve Pedro Henry no comando. Só para pautar isso, que ele recebeu de legado ausência de contratos vitais, a atividade finalística da Secretaria de Saúde. Não é que ele recebeu a Secretaria de Saúde sem um contrato de combustível, sem um contrato de locação de veículos. Não. Os contratos com os hospitais, com a farmácia de alto custo, medicamentos, com alto por exemplo, custo, do sistema de home care, não haviam contratos firmados no âmbito da Secretaria de Saúde. E os pacientes lá estavam internados, as transfusões de sangue estavam lá, os medicamentos precisavam ser fornecidos. Isso torna essa tarefa realmente muito sobre-humana, mas ele enfrentou isso nesses 9 meses com muita dedicação, muito afinco. Eu falo isso pelo órgão de controle interno, que a gente acompanhou concomitantemente a cada ato administrativo do ex-secretário. Então, dedicação dessa técnica dele à disposição dessa transformação, ele deixa um legado muito diferente. Mas foi o que então o motivo? Foi a questão da falta de condições de trabalho, a pressão que era muito grande? Daí vem o aspecto pessoal, somos falíveis, temos falências pessoais, isso é fato. O ambiente de transformação que todos nós secretários estamos sendo exigidos. E aí tem uma questão de falência pessoal mesmo, de falência de foro íntimo, e que por isso que veio o pedido do... Eu acho que a gente ele deixou de pagar alguns fornecedores que tinham contratos vitais com a Secretaria de Saúde, no caso a Help Vida, por exemplo, que era um contrato de home care, a Help Vida ameaçou tirar o home care das pessoas que estavam em respirador artificial, quer dizer, tirar a pessoa morre. Quer dizer, essa pressão também não contribuiu para que ele caísse. E por que ele não fazia esses pagamentos? Estava certo não pagar? É exatamente isso. Assim, o não pagar tem, no caso da saúde, que é um elemento vida, torna tudo mais tenso, mas como qualquer outro contrato administrativo, há que se prestar a informação do devida prestação do serviço. A gente falou aqui sobre contrato de alienação de veículos, sobre VLT, sobre obras públicas, todas elas precisam ser comprovadas a efetiva execução. Se apresentada uma fatura de 1 milhão e o Estado não concorda com 1 milhão, porque não tem lastro documental para isso, e paga-se 700, esses 300 mil torna a situação tensa. E mas saúde, no caso desse home care, são poucas pessoas que sobrevivem disso no Estado, que são atendidas nesse sistema. Não bastava ir lá e checar em loco, secretário? Eu não tenho esse número desse quantitativo, mas é um passivo que vem se arrastando desde o ano passado, solicitação de aditivos em cima disso. Então, é um caso realmente particular, é um contrato extremamente sensível. Só tem uma empresa que faz isso, né? Que torna... Doutor Ciro, ainda sobre a questão da saúde, essa situação da judicialização, por exemplo, houve uma redução no governo Táxi em relação aos governos anteriores, significativa no que se paga hoje em judicialização, não é? Houve revisão de contratos também, onde foram apontados os maiores gargalos para que houvesse essa melhora no que diz respeito
a judicialização, aí, o atendimento à judicialização? Bom, a judicialização, ela está pautada na ausência de um contrato. Ela é uma medida judicial, então ela não está pautada em um contrato. Mas nós auditamos procedimentos que foram, que estavam, procedimentos executados sob a tutela de uma ordem judicial. Nós, em conjunto com a Secretaria de Saúde e em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, e a pedido do Tribunal de Justiça, e eu acho que o resultado dessas auditorias é que fizeram retrair significativamente o volume de processos judicializados. Tá? Esse trabalho foi feito, percebam que foi feito sob ótica de 3 técnicos, de 3 instituições e que chegaram à mesma conclusão. Procedimentos que tinham valores acima do que praticado no mercado. Secretário, voltando a essa questão do planejamento, da reforma administrativa que está sendo implementada, essa nova fase, existe comentários de extinção de algumas autarquias, como MTGás, até Cepromate, ou existe Intermate. também Intermate, Tem ou muitos fusões, aí que não tem nem razão de ser, né? ou fusões, ou mudanças de denominações, como o do MT Fomento para MT Desenvolve, né? Como é que está esse processo? Já definiu quais são essas autarquias que serão extintas? O processo está avançando bastante, né, especialmente na área de desenvolvimento econômico. O MT Desenvolve e o Investe MT são 2 programas aí que vão reposicionar o MT Fomento. A MT Par também deve ficar mais como garantidor de escritório de parceria público-privadas e voltar da área de políticas públicas finalísticas. Então ela vai ser mantida? Por enquanto a previsão é que ela seja mantida, mas ela seja mantida com o foco nas políticas saúde, educação, segurança, como a gente já vem pensando em algumas PPPs, né? Inclusive o projeto do Ganha Tempo. Já a parte de desenvolvimento, participações, ela já fica mais com um olhar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sob a tutela ali do secretário Seneri Paludo. Então a gente tem conversado bastante nesse sentido e tem trabalhado já a legislação, já tem legislação na Casa Civil para essas mudanças, mas ainda não está pronto o estudo de toda a reforma de vai ser extinta? Ainda não está previsão, porque a tendência hoje é que ela seja transformada e comece a operar efetivamente, porque ela desempenha um papel importante. Então, inicialmente a ideia era extinguir, assim como a Metamate, a ideia era extinguir no começo. Mas a gente já começa a trabalhar a perspectiva de que pode usar essa estrutura para alguma coisa que venha a ser positiva para desenvolver o Estado, trazer mais combustível a custo mais barato. Então, caso se confirme que é melhor a transformação, nós vamos fazer a transformação. Né? O Cepromate já passou por algumas mudanças, né? Ele não será extinto de maneira alguma, o governo precisa da manutenção da estrutura de TI, mas no Cepromate temos um projeto muito interessante que está sendo alavancado com o apoio da Secretaria de Planejamento, que é justamente o projeto desse legado que nós vamos deixar do governo digital. Ou seja, nós temos, isso é um case único no Brasil e que a gente está trabalhando muito fortemente no governo digital, o que significa uma força muito grande na TI como instrumento de facilitação das políticas públicas e do relacionamento do Estado, do cidadão com o Estado. Então ele passa por uma lógica, inicialmente quase que uma lógica bancária, ou seja, levar o máximo de serviços para o cidadão no app do seu celular. Imagine você poder fazer a guia de transporte animal do INDEA, famoso GTA, pelo app, já pagar e já sair a liberação, como um cartão de embarque, marcar uma consulta, nós vamos chegar nesse estágio. Hoje já temos aí a versão demonstrativa de alguns aplicativos que já estão em funcionamento, mas devem ser entregues até o final do ano, junto com o novo portal de serviços, que é um movimento de e-government, né? Governo digital. Então ele vai passar por um reposicionamento e que nós vamos privilegiar o board estratégico. A gente já fez mudanças internas, enxugando ali a máquina, mudando ali as diretorias, focado em resultados. Possivelmente haja um reposicionamento da marca Cepromate para um outro nome, mas ainda assim voltado à estruturação, porque, veja, processamento de dados, centro de processamento de dados, isso é uma coisa dos anos 80, né? Não se fala mais de processamento de dados. CPD. Hoje é tecnologia e inovação, que é uma coisa muito mais avançada de acordo com o século XXI. Você tem uma ideia, nos anos 80 existia a profissão de operador de computador. Exato, imagine. Eu fui operador de computador com registro na carteira, amigo. Então, e aí o governo digital, o Cepromate, tem participado ativamente da Secretaria de Planejamento na implantação da revisão da estrutura digital do Estado, com os chamados CEOs, são os executivos de tecnologia e inovação, para cada secretaria, para fazer essa integração. A partir daí, nós temos trabalhado
a Infovia, que é o MT Conectado, ou seja, levar o cabo de fibra ótica a todos os municípios do estado, contribuindo para resolver o problema de internet. O observatório também está dentro de... Isso, do governo digital. O Observatório de Gestão. Na Infovia há uma tendência hoje muito forte de parceria público-privada, e aí a equipe da MT Par está atuando junto com a equipe do CEPROMAT, coordenado ali pela Secretaria de Planejamento, já que são as duas empresas ligadas, a CEPLAN, né? Nessa parceria público-privada, a gente ainda vai convocar e conversar com os demais poderes para entrar junto. E também, além do Observatório Infovia, a mudança dos serviços de acesso digital ao cidadão. Imagine marcar uma consulta, pedir tua carteira de motorista pelo celular. Isso é uma realidade que nós vamos viver em muito pouco tempo, né? Nós ainda teremos um novo data center, que é um projeto muito avançado para que a gente possa estabelecer muita segurança na preservação dos dados. Esse observatório aí é aquilo que a gente abordou aqui, eu acho, num programa com o secretário de Estado. Não, com o vice-governador Carlos Fávaro. É verdade, com o Carlos Fávaro. Exato. Na verdade, é o Big Brother, que é verdade, parece que o governador Pedro Táxi tem o hábito de monitorar tudo, cada movimento dos seus secretários. Isso vai servir para isso também, não é? O governador é um governador muito forte e ele tem preocupação com cada detalhe da gestão. Trabalha muito, perfeccionista, atrai toda a admiração de sua equipe e também, ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante resolver e entregar. Cada pedido dele, além do compromisso profissional, parece que é um compromisso ético que gera dentro da gente para dizer assim, então, estamos juntos. Então, o observatório, na realidade... Funcionando já. Ele ainda funciona em algumas versões mais, digamos, o governador já tem os dados dos relatórios que são entregues, já tem o monitoramento de algumas ações, a CEPLAN já conseguiu implantar o monitoramento dos acordos de resultados, que é entregue a ele, mas ainda vai avançar, né? A gente já está fazendo integração com a controladoria para o controle de despesa, o controle de gasto, ou seja, cada centavo que pagou vai ser reportado, o governador vai ter acesso online imediatamente de tudo que foi pago a cada minuto. Vamos pisar miudinho agora com o governador, porque senão... Secretário, se me permite aí uma parte, eu quero concluir um raciocínio dele sobre essas questões do CEPROMAT. O CEPROMAT vem na alça de mira, desde lá de trás do governo Blairo Maggi ainda, lá de 2003, 2004, para acabar. Não, nos últimos anos ele também era o feudo do ex-deputado José Riva, né? Também, né? Um cabidão de empresa. O presidente foi o dentinho. Mas aí, tudo isso que o senhor falou de projetos, Infovia, o digital disso, o digital daquilo, já existia esse projeto, se não me engano, lá na gestão do presidente Adriano Nils, que foi o presidente do CEPROMAT no período de 2003, 2004, 2005, por aí. Ele já tinha todos esses projetos, inclusive instalar câmeras nas Unemart, nos campos da Unemart, para ligar todo o estado, enfim. E até hoje não conseguiu. E tudo o que vai se fazer no estado precisa hoje contratar uma terceirizada. Se gasta muito mais. Da Abaco, por exemplo, que presta muito serviço, inclusive lá para o Detran. Quer dizer, o CEPROMAT não tinha que fazer isso, secretário? Isso é uma questão de planejamento governamental, ou seja, nós reposicionamos o CEPROMAT para dizer o que nós queremos do CEPROMAT e quanto nós podemos com a estrutura que tem. Então, redesenhamos a estrutura, o planejamento de informação que ficava dentro do CEPROMAT vem para a Secretaria de Planejamento, as compras corporativas vão para a Secretaria de Gestão, ou seja, nós vamos posicionar o CEPROMAT com foco para fazer o que ele tem que fazer. E basicamente vai ser garantir a estrutura de tecnologia de informação do Estado, funcionamento desde e-mails, armazenamento de dados da Cefaz, da segurança pública, do planejamento, que são dados muitas vezes importantes que o mercado internacional pagaria milhões para ter algumas informações que tem ali. Enfim, garantir a preservação e a segurança disso. E atuar em focos e projetos prioritários. Então isso é uma coisa que a gente pode exigir do CEPROMAT com a capacidade que ele tem instalada hoje. Agora, nós precisamos também entender que a questão pública ela tem que ser vista muito mais pelo ponto da inteligência. Então, cada vez menos o CEPROMAT vai fazer a operação das coisas. Mas ele tem que fazer o quê? A inteligência de avaliação e monitoramento. A inteligência, porque senão eu tenho que contratar milhares de técnicos e eu não tenho nem LRF para isso, é muito caro. Então, não há nenhum problema em você contratar uma fábrica de software, desde que o CEPROMAT tenha inteligência instalada para fiscalizar, monitorar e entregar o produto. E desde que isso prove que seja mais econômico para o Estado do que eu contratar, abrir concursos para mais 1.000 técnicos. Então, a gente tem que observar a LRF. Então, o projeto de Estado caminha nesse sentido para o CEPROMAT. Uma empresa mais leve, enxuta e inteligente. Focada na manutenção da base de segurança, porque não adianta pedir tudo para ele não consegue fazer todos os programas. Aquilo que ele não conseguir, ele pode contratar uma fábrica de software, mas ele vai ter que saber monitorar.
E o planejamento de TI integrado sai pela Secretaria de Planejamento e as compras corporativas, veja, isso ficava tudo dentro do CEPROMAT, o que tornava isso muito poderoso e se perdia muita energia em atividades meios. A gente assume o CEPROMAT com 40% dos servidores na atividade meio. Nenhuma empresa de TI no mundo tem um índice tão... Não tinha atividade fim. Não tinha atividade fim. Passa-se muito tempo planejando e executando nada. Não só planejando, contabilidade, contratos, fazendo contratos, enfim, que é a de empresa. Sendo que a média mundial é 15% de atividade meio em empresas de TI. Então a gente tem trabalhado para reduzir isso drasticamente. Reduzimos cargos. O CEPROMAT teve um corte expressivo de cargos comissionados para acabar com o cabide de emprego, em torno de 70 cargos só no CEPROMAT, de 138. Então foi uma mudança muito grande que já está acontecendo. E também nessa questão do planejamento. A partir de agora, o planejamento de TI passa a ser integrado ao planejamento de governo. Porque o governo digital é uma política pública maior do que só a empresa. É uma política pública que interessa a todo cidadão. E, na sequência, as compras corporativas na Secretaria de Gestão. Tem que funcionar com mais agilidade, secretário. Exatamente. Só queria voltar. Acontece muito isso, assim. Você tem uma ideia e eles falam assim, vamos fazer um plano de trabalho. Aí você passa 3 meses fazendo um plano de trabalho. Monta uma comissão para o plano de trabalho. Despende dinheiro pra caramba, tempo, e não faz. Exato. Aí quando termina o plano de trabalho, já é fim de ano, fala, não, deixa pro próximo ano. Aí por isso que não funciona. Aí muda o governo. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar mesmo. Só falar sobre a inteligência da informação, só para agregar um pouco. E aí o assunto do observatório é muito importante, vai ser uma ferramenta muito importante para os tomadores de decisão, do Estado, que hoje nós temos dados, o sistema FIPLAN, por exemplo, nós temos um sistema financeiro de planejamento que tem dados lá dentro. Aquilo, transformar em informação para o governador e para os tomadores de decisão, isso era pouco exercitado. E a questão do observatório, a ideia é a gente agregar um sistema de monitoramento que a gente tem de riscos e de auditoria dentro do observatório. A gente vai acomodar toda essa tecnologia desenvolvida até agora para o monitoramento da despesa pública, para que ações austeras, se conseguir enxergar se isso de fato está acontecendo dentro do FIPLAN. Isso é muito importante. E isso sendo apresentado para a sociedade com transparência. Porque esse é o grande ganho do observatório. As pessoas se preocupam muito com o aspecto do monitoramento, mas na verdade ele é um grande instrumento para fazer a melhor tomada de decisão. Então a gente conseguiu integrar a parte da fazenda, ou seja, a arrecadação on time no observatório, a parte de despesas, a controladoria fez um trabalho muito bem feito em relação ao controle milimétrico. A gente pode te dizer hoje, a gente não sabia quando a gente assumiu, porque não tinha essas informações disponíveis, quanto se gastava de energia elétrica. Hoje nós não só sabemos quanto se gasta em cada secretaria, cada unidade, de onde que pode estar havendo vazamento de consumo de energia elétrica, como também conseguimos comparar os dados entre secretarias e com o passado, para verificar o índice de economia. Ou seja, controle absoluto, né? A ideia é que a gente possa... O dinheiro público tem que ser bem controlado para ser bem gasto. Secretário, rapidamente, então, sei que o nosso pergunta, o nosso tempo está estourado. A não ser que você me permita ficar mais meia hora. Não, nem um minuto. Secretário, a diretora falou, está falado. Secretarias serão extintas também nessa reforma administrativa. Fusões a gente já viu que já vai ocorrer mesmo, mas existem comentários que algumas poderiam ser extintas. Hoje a gente tem trabalhado o nível da reforma administrativa nas descentralizadas. Depois, se for preciso alguns ajustes, né, como foi feito recentemente a questão do esporte para a educação e não mais a cultura, aí o governador vai decidir, vai analisar para ver o que é preciso fazer e deve nos convocar para uma reunião, conversar sobre isso. Mas o foco hoje é reforma nas descentralizadas, reforma tributária para cumprir as promessas de campanha e também aqueles movimentos de desenvolvimento econômico. Doutor Ciro, a minha última então, se o André me permitir. Rapidinho, Paulo. Na Assembleia está tramitando lá aquele parecer do Tribunal de Contas referente às contas de 2014 do Silval Barbosa. Houve uma avaliação do governo do Estado do PEDUTAX, apontando inclusive rombo, apontando pouco dinheiro em caixa. Que avaliação que o senhor faz disso aí, desse parecer do Tribunal de Contas que foi favorável e agora essa expectativa em relação a essa votação lá na Assembleia que deve ocorrer até o final do ano? A nossa missão ela foi feita, a gente concluiu os trabalhos, é um trabalho que a conclusão dele foi encaminhado inclusive para o Tribunal de Contas do Estado, porque o julgamento das contas das secretarias ainda vão começar, então pode ser que esses trabalhos auxiliem, já estão auxiliando os técnicos lá daquela instituição,
para a formação do juízo do tribunal. E isso realmente vai auxiliar, vai subsidiar. E com relação à Assembleia, que são as contas de governo, também da mesma forma, por determinação do governador, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, e o tratamento dado na Assembleia Legislativa aí é um julgamento político, é um julgamento político, subsidiado sim em dados do Ministério Público de Contas, do próprio Tribunal de Contas, desse material que a gente encaminhou, deve entrar numa pauta bem próxima aí. Senhores, nosso tempo está esgotadíssimo. Okay. Termina esse rabicho aí que o senhor ia colocar. Não, é que é isso, tá? Vai subsidiar as decisões políticas no âmbito da Casa de Leis. Tá certo. Senhores, olha, eu quero entregar aqui para o senhor o nosso presente já de praxe aqui, oferecimento da Tubarão Esporte para os senhores, passa lá para o Ciro, secretário. Obrigado. Esse aqui é para o secretário Marrafon, né? É a nossa caneca do programa. Os senhores coloquem lá nos vossos gabinetes e lembrem sempre da gente, tá bom? Quero mandar também um abraço para o doutor Venceslau Júnior, lá do SENEC, o Centro de Nefrologia de Cuiabá, nosso telespectador assíduo. Obrigado pela sua audiência, doutor. Paulo Coelho, obrigado pela presença. Opa, estamos aí Carla juntos. Costa. Obrigada. Falei certo agora, né? Claro. Deu um bafo. Sempre falava Muniz, né? Ele fica brincando, me chamando de Ana Carla Aí o Percival Muniz, ligou para Muniz, o você. Percival fica bravo. O Percival ligou para você, te deu uma dura e você... Agradeço as suas assessoras também, a Renata Neves E a Lidiane. Lidiane. Obrigado viu, pela presença aqui. Você em casa, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos no próximo domingo, 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Eu te vejo amanhã no Jornal Matérias de Capa, 12h30. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu.